a resposta imediata denota a cordialidade e presteza, por isso agradeço. Pois bem, o motivo da vinda aqui é o mesmo motivo das vindas anteriores. Eu estou em Barra do Corda há 2 anos e meio aproximadamente, é claro que descontados os longos períodos de férias que eu estive gozando, eu diria que eu tenho 1 ano e meio de atuação efetiva aqui e tenho acumulado preocupações em relação a aqueles problemas do dia a dia que estão afetos às atribuições do Ministério Público, especialmente da minha Promotoria de Justiça, que é a 2ª Promotoria. Pois bem, já temos dito, já temos repetido, que a função do Ministério Público, conforme previsto na Constituição, é a defesa do Estado democrático, de direito, é a defesa dos direitos sociais, dos direitos individuais indisponíveis, dentro da ordem republicana. E lembro, nesse início de fala, uma frase do ex-presidente lá nos anos 40, Washington Luiz, que dizia que governar é abrir estradas. Ele falava num tempo em que o Brasil era um enorme país continental como hoje, de acessos precaríssimos. O acesso de um estado ao outro, de uma cidade a outra, era muito precário. E hoje não caberia mais dizer isso, porque o Brasil está cortado de rodovias de um lado para o outro. Hoje o Brasil se comunica de um lado para o outro com sistemas de comunicação os mais modernos possíveis, como no mundo inteiro. No entanto, há uma questão fundamental, que é o ponto de partida da minha fala, e usando a frase de Washington Luiz como ponto de partida, governar é procurar resolver os problemas mais relevantes dentro do contexto histórico em que se vive. E dentro do contexto em que nós vivemos, acredito que governar é promover inclusão social com igualdade e liberdade. É buscar construir um ambiente de paz e harmonia social, de modo em que as pessoas se amem e se vejam uma diante das outras como cristãos, sem nenhuma forma de discriminação e privilégios. E para isso, o tema que eu me propus falar hoje aqui é educação. Para isso, nós estamos cansados de ouvir, e isso repetido muitas vezes, que a educação é o que liberta, a educação é o que transforma, a educação é o que promove o homem. E sabemos que é verdade. Embora que nós precisemos lembrar sempre que tipo de educação efetivamente transforma, nem toda forma de educação é efetivamente transformadora. Mas o que eu quero defender aqui nesse momento, a pretexto de entender que a educação é o tema que deve estar no marco número 1 da nossa agenda, é a defesa de uma escola com o mínimo de dignidade para as crianças de Barra do Corda, sobretudo aquelas que não podem, cujos pais não podem pagar uma escola particular. Nós sabemos que no interior não tem, mas na sede do município tem algumas escolas particulares, inclusive de boa qualidade, e tendo os pais condições de patrocinar a educação para seus filhos, eles naturalmente terão chances de concorrer às melhores posições que qualquer pessoa em qualquer outro lugar do país. No entanto, não é isso que se deve, não é essa a realidade das crianças da escola pública. Então a minha proposta aqui é refletir sobre a problemática da qualidade do ensino público que é oferecido em Barra do Corda e propor que nós aqui
parlamentares, Ministério Público, sociedade civil. Façamos um pacto, eu poderia encerrar aqui a conversa. A proposta é que eu venho aqui pedir o compartilhamento de vocês para uma luta efetiva, permanente, diuturna, na defesa da escola pública de Barra do Corda. Eu não venho dizer isso aqui porque eu gosto de falar muito, ou porque eu queria ser visto como um salvador da pátria, ou por eu querer ser visto como um moço bonzinho que ama as crianças. Não é nada disso. Porque essa é a nossa responsabilidade institucional. Esse é o nosso papel. Se eu, como Ministério Público, tenho a atribuição de defender a educação, se há dentro do Ministério Público o consenso de que a educação é essencial para transformar a vida das pessoas, e se eu sei que isso está na consciência de vocês também, é oportuno pensarmos nisso, e é isso que eu venho propor, repito, que façamos um pacto pela educação pública em Barra do Corda, educação estadual e educação municipal. Essa proposta desse pacto, ela se deve a alguns motivos meus, digamos, do meu ponto de vista. Um deles é que eu não vim para Barra do Corda salvar a vida de vocês. Eu não vim para Barra do Corda para ser louvado como o grande herói da transformação. Eu não quero isso para mim, não preciso disso. E sei que vocês também não precisam. Então, por isso mesmo é que eu quero construir uma parceria institucional. Eu quero que essa transformação, que é possível fazer na educação pública, ela não tenha um padrinho em particular. Que ela possa ter uma legião de lideranças políticas e que a nós aqui, a esse grupo aqui presente, se possa juntar outras pessoas com a mesma bandeira e com o mesmo propósito, se engajando nessa luta pela defesa da educação, de modo que nós possamos efetivamente transformar a escola pública estadual e municipal de Barra do Corda num lugar onde a criança possa efetivamente sonhar em aprender, crescer, conquistar, e assim a sociedade se transformar, como nós sabemos que é o que pode acontecer. Por que eu faria? Porque eu faria esse apelo? Faria esse apelo porque vocês, aqui mesmo nessa casa, eu acho que eu já estive pelo menos 2 vezes falando desse assunto. Acho que foi 2 vezes. E o que aconteceu? Nós vivemos uma crise difícil até de lembrar. Lamentável. Nós vivemos um ano de 2017 para esquecer. Todos vocês aqui são testemunha. Nós vivemos um ano de 2017 para esquecer, para riscar do mapa, para não se falar. Todo mundo sabe aqui que teve escolas no município que iniciaram as aulas no mês de julho. Isso é algo que acho que é melhor não conceituar, né? É melhor não dizer o que significa, que a gente pode perder o limite da palavra e dizer mais da conta. É lamentável, profundamente lamentável. Mas o que aconteceu? Durante todo o ano de 2017, vocês são testemunhas, nós fizemos audiências públicas, reunimos o poder público representado pelo prefeito, naturalmente representado por vocês, por nós, o Ministério Público também, mas representado pelo prefeito, representado pelas autoridades da educação pública, e infelizmente nós não conseguimos avançar muitos passos. Durante essa transição de final de ano de 2017 para 2018, algumas pessoas chegavam e me falavam de certos problemas e olha, o ano acabou. Infelizmente, nós vamos ter que fazer um balanço para ver o que se salvou, pelo menos de carga horária, do ano de 2017, para vermos o que nós podemos fazer, para ver se nós, a partir dos escombros de 2017, possamos começar um 2018 melhor. O objetivo é não repetir 2017 em 2018. Esse era o sonho. Por enquanto é pesadelo. Por enquanto
esse sonho de não repetir 2017 em 2018, lamento, senhores, dizer é um pesadelo. E eu queria, repito, convidar os senhores para nós fazermos um pacto para romper com esse pesadelo. Para ver se a gente vira a mesa agora no mês de fevereiro, para nós não chegarmos ao mês de maio vendo 30 dias do final do primeiro semestre esperneando e sem ver o que fazer e sem ter o que fazer para recuperar, por exemplo, carga horária, para recuperar a frequência de aluno, porque com fome o menino não vai para a aula, recuperar a dignidade das crianças na sala de aula, recuperar a dignidade do professor na sala de aula, do funcionário público, recuperar a imagem das instituições públicas, porque o que acontece é que quando as coisas funcionam como funcionam aqui, não vai para lá o nome do prefeito, não. Vai de todo mundo, inclusive a nossa, a de vocês, a minha, a de todo mundo. E o que está acontecendo é isso, senhores. Se esse pesadelo, desculpem o tom, porque eu estou preocupado e triste e indignado ao mesmo tempo. Se esse pesadelo que nós estamos assistindo agora não for revertido imediatamente, mais tarde nós vamos chorar, vamos lamentar por termos repetido 2017 e 2018. Olha, eu visitei 3 escolas de ontem para hoje. Numa escola eu encontrei um bebedouro feito de um freezer velho, certo? Se vocês forem lá, talvez não achem mais, porque deve ter sido retirado, porque eu requisitei a retirada. Vocês deverão encontrar um bebedouro feito de um freezer velho, sobre aquela armadura daquele negócio que eu não sei bem o nome, aquele tipo de bebedouro antigo que tinha nas escolas, que é normal, é bom, refrigera a água, tem condições de salubridade, tem. Ocorre que não estava funcionando mais. Aí em cima daquela estrutura com as torneiras ali, botaram um freezer velho e uma mangueira ligando esse freezer velho de cima para aquele dispositivo de baixo, mangueira com emendas, tipo coisa de esparadrapo. Aí nós olhamos dentro do freezer, sujo, feio, aquela cor enferrujada por dentro, e as crianças reclamando de água, de beberem água salobra. Isso eu constatei. Vocês podem não achar mais lá, porque deve ter sido retirada. A escola, a unidade escolar Santo Antônio da Vila Nezinho, é uma tristeza. Só para não ficar, porque não vai dar tempo, né? Eu sei que vocês têm outros expedientes. Lá eu posso relatar uma outra coisa lamentável. A educação infantil funciona numa casa velha, sem estrutura, sem condição de higiene, sem móveis adequados, uma casa de tipo residência, modesta, lá na Vila Nezinho, vocês sabem, o aluguel ali é bem barato, alugada, eu não sei, isso aqui é informação, eu ainda não tenho a informação oficial, pode não ser verdade, por favor, ouçam só o que eu não tomem por... não tirem presunções a partir, para além do que eu disse, né? Mas a informação que corre lá é que é alugada por um salário mínimo mensal, certo? E ali, seria ali que se faz a educação das crianças. Então esse quadro me causou tremendo sofrimento, sinceramente, porque não bastasse o esforço que se fez durante o ano passado para resolver essas situações, o quadro não poderia causar nenhum tipo de sentimento que não fosse esse de profunda indignação e tristeza. Mas bem, eu fui hoje a Três Lagoas do Manduca, essa escola tão badalada, né? Tão discutida, e chego lá e eu encontro professores, funcionários, preenchendo
a folha de frequência até o dia 28. Eu pego a pessoa preenchendo o tempo, fotografei, né? E trouxe, né? Quer dizer, não tem controle de frequência. Eu encontrei reclamação de um monte de gente que é excedente lá e que disse que não foi chamado porque tem o fulano que veio lá do setor A, tem o Beltrano que veio do setor B, veio o Detrano que veio do setor Q, e os professores que moram lá, e morar lá é fundamental, professores que moram lá e que têm a expectativa de ser chamados para exercer seus cargos e estão preteridos, não tem vez, porque as lotações vinham sendo feitas e parece que não houve mudança por critérios de preferência política, de modo que quem é chamado para ser lotado lá não é exatamente a pessoa que está concursado para lá. Lá, uma pessoa deu um depoimento lá que dizia o seguinte: fulano, eu estou preservando o nome das pessoas, fulano foi nomeada para, foi concursada para a localidade X e imediatamente foi lotada aqui, certo? Depois essa fulana permutou com não sei quem, não sei para onde, e não sei para onde foi. Aí eu pergunto, e o permutante veio para cá? Não veio, certo? Eu vi isso em Três Lagoas do Manduca. Os dois prédios, Três Lagoas do Manduca e Vila Nezim, foram reformados em 2017. Paredes descascando, galerias que eram para ser construídas, não foram no caso de Três Lagoas do Manduca, aquele aguaceiro sujo acumulado por trás da escola. E as crianças, em todas que eu visitei, as crianças sendo despachadas até 10 da manhã, porque não tinha alimentação escolar. Mas lá, na escola da Vila Nezim, eu encontrei alimentação escolar. Eu até brinquei que eu sou do interior, como eu gosto de parar em beira de estrada para comprar piqui, laranja, essas coisas, né? E eu vi 2 panelas com carne lá na Vila Nezim, e tinha chegado ontem de manhã para servir à tarde, porque para amanhã não dava mais. E aí eu brinquei, parece para me lembrar aquele povo que vende piqui, laranja na beira da estrada. Será que a melhor parte está em cima? Porque as melhores laranjas, melhor piqui, bota na parte de cima do saco, né? Para a gente ver. Digo, será que a melhor parte não está em cima? Ossada pura. As panelas com ossada pura. Será que as notas fiscais, estou requisitando as informações, será que as notas fiscais têm ossada? Esse é o quadro que se repete. Ontem já circulou na cidade informação sobre a chegada das mercadorias que foram licitadas recentemente. E esse foi um problema, senhores, que foi culpa nossa. Eu acho que foi culpa de nós todos, minha, de vocês. Eu me desculpe falar assim, eu estou assumindo também. Então, acho que não há problema nenhum em dizer isso. Porque eu me esqueci, quando deu em janeiro, eu me esqueci que eu esqueci de vigiar. Eu lembrei que eu esqueci de vigiar e cobrar. Quer as licitações, licitação tem um prazo para se fazer. Se deixasse para fazer em janeiro, iria atrasar. Era evidente. E nós falhamos aí. E eu falhei também. Eu sinceramente falhei. A gente daqui não é para jogar a culpa dos outros e não assumir as nossas. Então é isso. Agora já está chegando a alimentação escolar, mas é preciso, diante desse quadro todo, é preciso a gente vigiar, fiscalizar, acompanhar, porque senão não tem garantia. Olha, imagina bem, no dia que, eu não sei, parece de propósito, eu vou na Vila Nezim ontem, hoje chegam os caminhões com a mercadoria. Não parece um propósito? É muito curioso. Pois bem, e aí, mas há questões estruturais também que eu queria compartilhar com vocês. Eu via falta de transparência na gestão da educação,
tanto na própria secretaria como nas escolas, falta de fornecimento de alimentação escolar, irregularidade na gestão de pessoas, na lotação de servidores, falta de um mapeamento adequado de funcionários e professores e coordenadores escolares, falta de uma política para as crianças com necessidades educacionais especiais, falta de professores para as salas de educação infantil e mais outros problemas que vocês vão de lembrar que foram debates intensos do ano passado. Então nós fizemos pactuações com o governo, o prefeito até andou brincando, o povo agora já sabe o que é TAC. Antes do Dr. Edilson chegar aqui, ninguém sabia o que era. Agora todo mundo fala de TAC. Todo mundo fala de TAC, mas os TACs não produziram os efeitos necessários, porque eu tolo aqui, certo? Insisti no diálogo institucional. Insisti em tentar resolver as coisas conversando com quem queria só embromar. Porque, me perdoe dizer assim, porque se não resolveu, ninguém quis. Porque tem muitas coisas que dependiam de dinheiro e a gente tem que respeitar. Não tem dinheiro, não se faz. É a reserva do possível. Aquilo que não tem dinheiro para pagar, não se paga e não se compra. Mas tinha coisas que não dependiam disso. Tinha muitas coisas que dependiam tão somente de uma deliberação administrativa, de um ato, de uma deliberação. Então, para enfrentar esses problemas que eu elenquei aqui, eu fiz uma série de termos de compromisso. E eu confesso a vocês que eu usei a contragosto, chateado com a situação, triste com essas dificuldades todas enfrentadas, mas eu escolhi essa estratégia do enquanto eu não resolvo os problemas, eu amarro compromissos. Eu vou amarrando compromissos aqui. Os últimos compromissos que eu consegui fechar foram exatamente com a regularização do fornecimento da alimentação escolar, a questão de eleição de gestores escolares, transparência na administração das verbas administradas diretamente pela escola e transparência na escola em relação a funcionalismo e professor. Aquilo que foi projeto do vereador Jaime, Eteldo e eu acho que quase todo mundo aqui, que a maioria votou, a questão de publicar nas escolas o nome dos professores, dos funcionários, do salário deles, a investidura, se por concurso ou por seletivo, carga horária, disciplina, isso está pactuado. Eu pactuei com o governo, está no termo de compromisso de ajustamento de conduta. Ele estaria com a obrigação de entregar isso nas escolas no dia 5 de fevereiro, que era o dia do início das aulas, e não entregou. Então o que fez? Dizem que o ano só começa depois do carnaval, e é verdade, né? Mas também porque as nossas limitações são muitas, a gente trabalha com o que tem. E são demandas, são problemas em profusão, né? E dentro dessa loucura toda, eu consegui notificar o governo de todos os compromissos que ele assumiu e descumpriu com prazo de 5 dias para me responder. Porque com a resposta, eu iniciarei imediatamente a execução dos termos de compromisso para exigir o cumprimento das obrigações. É claro que isso tem toda uma formalidade, tem um tempo para o governo responder e dizer que cumpriu, o que não cumpriu, tem as tratativas normais do âmbito do judiciário, os procedimentos típicos do Código de Processo Civil atual. Isso demanda um tempozinho. Ao mesmo tempo, eu já tomei a decisão de levantar essas situações, já colecionei essas situações em que o dolo é flagrante, aquelas situações em que a gente percebe que a manipulação é dolosa, é consciente, é deliberada, e instaurando, ainda não publiquei, uma portaria para investigar a improbidade administrativa dos gestores, para responsabilizar por causa desses atos.
Eu não publiquei a portaria porque eu estava esperando as respostas para ver se eu me satisfaria com as respostas. E já vieram. O secretário de Educação mandou algumas respostas, boa parte, inclusive antecipando o prazo, né, que seria segunda-feira. As respostas satisfazem em parte. A gente não pode ser hipócrita e não ver, satisfazem em parte porque ele assumiu recentemente a gestão, né? Então diz que está fazendo um esforço, nomeou comissão e etc. e tal, para implementar o cumprimento dos termos de compromisso. Mas o certo é que, por exemplo, o compromisso que o governo fez em março de 2017 de fazer o mapeamento geral dos servidores públicos para saber quem está em sala de aula ou não está, para quem se recadastrou ou não, para quem tem acumulação indevida, esse mapeamento não foi feito. Ele disse que está implementando agora, mas é verdade que se ele está fazendo, está fazendo. O município está em falta, e é claro que os gestores têm responsabilidade por esse fato. Os gestores vão ter que responder por isso. Então, essa parte da execução dos termos de compromisso e a busca da responsabilização por improbidade administrativa, conforme o caso, é a atribuição do Ministério Público, é claro, né? Mas aí o pacto consiste em quê? Consiste em que eu penso que nós poderemos formar um grande movimento, uma campanha, demos o nome que quiser, em que todos nos mobilizemos em acompanhar a vida da escola pública, fiscalizar, levar relatório não necessariamente para mim, não precisa ser para mim, pode ser para a Secretaria de Educação, e é lá que devia chegar primeiro. É lá que devia chegar primeiro, as reclamações, os relatórios. Chega lá, o senhor dizer, olha, esse vendedor aqui não pode ficar. Se o promotor chega lá, ele vai contar para nós, vai contar para a sociedade inteira, que agora eu vou contar mesmo, tá? Eu não vou mais ficar guardando informação, salvo informação de caráter reservado. Porque eu percebi que o governo só se constrange com a notícia. Nada mais constrange o governo. Nada preocupa, só a notícia. Então eu vou ser obrigado a contar. Então, a proposta que faço é essa: que façamos um movimento em defesa da escola pública. Certo? Porque se assim acontecer, nós vamos sim, com menos esforço de todo mundo, nós vamos conseguir mudar a realidade. E de repente o governo vai estar mais popular, vai estar mais bem querido pela sociedade, e eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada contra nem a favor, que nem daqui eu sou. Eu gosto de estar aqui, me dou bem com vocês, tenho uma satisfação de conviver com vocês, mas eu não sei até quando eu estou aqui, né? Talvez daqui a um ano eu não esteja, vocês são daqui, né? Então, é claro, tem as carreiras políticas, né? É natural, é legítimo e é bom. Então é isso. Eu acho que se nós fizermos isso, nós vamos contribuir. Então, senhores, eu não sei se fui claro nas minhas colocações. Eu queria pedir ainda ao presidente da casa, porque a gente fala, as exposições que eu fiz aqui são do meu ponto de vista. E o meu ponto de vista é tão válido quanto de qualquer um de vocês, né? Cada ponto de vista é a vista de um ponto, né? E eu posso estar equivocado em relação a algum ponto. Eu queria me colocar à disposição de todos vocês para as possíveis indagações, esclarecimentos, explicações que vocês quiserem. Esse é o tempo que eu queria pedir, senhor presidente. Doutor Edilson. Sou Leão Barbalho. Eu gostaria de perguntar sobre o quadro de funcionários e professores. Se vai continuar excedente, os seletivados do ano passado, se vai ser feito um novo seletivo, ou se o concurso dos excedentes está valendo, como é que vai ficar essa situação? Você tem aí alguma conclusão? Eu requisitei informação, tá? Eu requisitei informação porque eu soube recentemente que está havendo uma leva de contratações, né? Como há essa história das contratações, eu requisitei as informações que estão vendo, não foram analisadas ainda. Mas o que eu tenho a priori é que não tem cadastro de reserva.
O que eu tenho é isso, não tem cadastro de reserva de excedente. O vereador João Pedro quer se manifestar, mas é já. Tá, só isso aí. Então, eu estou também fazendo uma investigação em relação a algumas supostas manipulações desse seletivo do ano passado. Mas a priori é isso. Eu requisitei informação para saber que história é essa, qual é a lista, de onde é esse cadastro que está sendo a base das contratações. Agora, para adiantar, existe o seguinte: existe muita manipulação nessas contratações. Só para ser uma ideia, lá em Três Lagoas do Manduca eu encontrei um vigia que trabalha como contratado há 5 anos. 5 anos não é contratação temporária, salvo se for um cientista vindo lá dos Estados Unidos ou da Rússia e que precisa fazer residência aqui por muito tempo, a serviço de alguma missão científica, certo? E cujo prazo de validade do contrato temporário seja dessa natureza. É possível, certo? Mas não para o cargo de vigia. E não estou querendo desprestigiar o vigia, estou querendo dizer que a função de vigia, ela tem que ser, como ela em sendo necessária a manutenção daquele empregado ali por mais de um ano é um prazo razoável, porque a lei aqui nem estabelece isso, em sendo necessário manter alguém ali de forma indefinida, como é o caso, ano a ano repete o mesmo contrato do mesmo vigia, isso é investidura permanente. Esse cara tinha que ser investido por concurso, não é contratação temporária. Tinha que ser efetivado. Essa contratação é uma burla ao concurso público. Vereador João Pedro? Wilson, agradecer aqui sua presença, bastante esclarecedora. Eu queria saber se vai continuar, né, excedente do concurso e seletivar, ocupando a sua própria vaga. Eu queria saber se vai continuar seletivado, contratado, ocupando a vaga do excedente do concurso. Tá. Bem, uma das cláusulas dos acordos firmados com o município é para ele mapear o quadro de servidores efetivos e o quadro de necessidades temporárias, inclusive por escola, porque aquela disposição do TAC que diz que em cada escola tem que ter a pasta com o nome dos professores e servidores, com a informação inclusive se são contratados ou efetivos, né, com carga horária e disciplina, essa pasta deve fazer parte de um mapeamento geral, né, de todas as escolas, onde vai ficar evidenciadas as necessidades de investidura permanente, que é o concursado, e as necessidades de investidura temporária, que são aquelas pessoas para atender situações temporárias. Então, o município está notificado para me responder sobre isso em 5 dias, certo? Em 5 dias. E eu espero que ao final de 5 dias venha um mapeamento objetivo para dizer onde está e o que é, certo? Dizer quem são os efetivos e onde estão, quem são os temporários e onde estão. E em relação a temporário, eu queria lembrar uma coisa, gente. Contratação temporária é para aquele professor, aquela professora que teve criança e vai passar a licença maternidade em casa. É aquele professor que tirou uma licença de professora, de 1 ano para tratar de interesse particular, ele volta. A vaga dele não é permanente. Portanto, a investidura no lugar dele não pode ser permanente, porque ele volta. Se o que foi investido no lugar dele for permanente, vai sobrar quando ele voltar. Isso é que é investidura temporária. O mais é manipulação, é corrupção da máquina pública. É isso. Então, vereador João Pedro, nós estamos com prazo até segunda-feira para ter essas respostas, certo? De certo que a nossa luta incessante é no sentido de, no tempo mais curto possível,
usar uma expressão que as pessoas gostam de dizer, botar a moral nessa brincadeira, né? Quando eu digo botar moral, eu não quero eu botar moral, eu quero que nós botemos moral. Nós moralizemos essa coisa da gestão de pessoas, é isso. Doutor Edilson, boa tarde, doutor Edilson, primeiro pode contar esse pacto aí com o meu esforço, com a minha vontade, que eu vou estar junto, ajudando a fiscalizar os colegas andando. Mas quero fazer aqui um relato rápido. Existe naquele Lagoa do Manduca uma pessoa que foi concursada e agora foi cedida por Genipapo do Jona para outra cidade. É concursado pelo Lagoa do Manduca. Está recebendo pelo nosso município e trabalhando no outro município. Existe uma secretária, lá tem 3 secretários, não sei nem para que está secretária. Fez concurso para o Capim, que está lotado nesse Lagoa do Manduca. Lagoa Comprida. Existe uma pessoa que fez o concurso para Barra do Corda, para Cajazeira 2, de Presidente Dutra, nunca deu um dia de aula na Barra do Corda, e hoje tem uma pessoa, trocaram com ela porque ela foi Presidente Dutra, um rapaz que trabalha na Lagoa Comprida e recebe da nossa cidade. E várias reclamações, aqui é só o que tem, porque nós vamos trabalhar, como estamos trabalhando, e vou filmar muitos colégios agora, vou mostrar a situação que se encontra. E até agora tem sido uma vergonha como tem tratado nossa educação e nossas crianças. E quero dizer para a Vossa Excelência, eu tenho orgulho de ter conhecido, e cada dia que passa, eu acredito mais na sua seriedade, na sua vontade de ajudar o nosso povo. Muito obrigado. Obrigado. Bem, sobre isso, eu recordo que eu falei agora a respeito da história que foi lhe dita lá na reunião da escola de Lagoa do Manduca. A professora me falou que a pessoa que havia sido lotada, vindo de outra localidade, foi ali lotada, depois foi perguntada, não sei com quem, não sei para onde, e que o professor, que em razão da pergunta deveria vir para Três Lagoas, não foi. Talvez seja esse o caso, né? Mas tem, a propósito disso, uma gracinha a contar para vocês. Eu recebi recentemente, essa semana que passou, lá no meu gabinete, uma pessoa que veio me perguntar, veio me pedir esclarecimento, orientação, porque ela soube que as permutas estavam revogadas porque o promotor proibiu, tá? Eu disse, não está escrito em lugar nenhum que eu proibi permuta. Está escrito que o governo tem que fazer gestão dos seus recursos humanos, gestão de forma adequada. Se tiver uma lei que autorize fazer permuta, e isso for feito com base no interesse público e não exclusivamente para favorecimento pessoal, eu acho que pode. Eu acho que pode. Se tiver previsto em lei e se for feito no interesse dos entes públicos, no caso Genipapo dos Vieiras, Barra do Corda, não há, se houver, quero repetir, se estiver baseado no chamado interesse público primário, que é o interesse da sociedade, eu não vejo problema. Mas é o que é o caso. O governo pega e diz assim, não, a forma simples é dizer que o culpado é o promotor, né? Tá? Então lá, quer dizer, no caso de lá, essa pessoa que foi ao meu gabinete, foi lá me perguntar porque disseram que ela não podia manter a permuta que tinha porque eu proibia. Agora o senhor está me contando de uma permuta, aliás, e Três Lagoas do Manduca também me contaram que lá tem uma permuta que o permutante nem apareceu e essa eu não pude proibir, né? Mas isso tudo faz parte do nosso relatório. Eu vou visitar o máximo de escolas possíveis. Eu vou começar por vou prosseguir por aquelas mais críticas, aqueles relatos mais críticos, por onde eu vou ouvir informações sobre as situações. No caso de Três Lagoas do Manduca, tem as escolas do entorno, que tudo faz parte de um jogo de troca de peças. O daqui vai para lá, o de lá vai para cá, conforme conveniência. Então, essas informações todas estão sendo reunidas em relatórios que eu vou encaminhar para vocês, tá? Após concluir os relatórios de cada visita à escola, eu vou encaminhar para vocês, para que vocês tenham conhecimento, para que seja, digamos assim, um conjunto das informações que vão nos orientar. E eu queria aqui pontuar algumas
situações e em seguida questionar. Que eu tive a curiosidade de ler a nota requisitória número 28, não a nota elaborada pelo senhor, mas a resposta que o secretário deve ter encaminhado à Excelência, onde ele trata do mapeamento em fase de conclusão, da proibição das atribuições do cargo público a terceiro, que entra também a fala levantada aqui pelo vereador Eteldo. Viu, vereador? Existe uma proibição já encaminhada aos gestores das escolas de forma pontual. Também foi falado nessa resposta que foi criada uma coordenação, uma coordenadoria de gestão de pessoas, onde está sendo realizados os cruzamentos de dados que notificará os casos de acúmulo de cargo. Realizou mais uma convocação do quadro de excedentes para coordenadores e supervisores, está cumprindo com a questão das 13 horas aulas, em relação à conduta profissional, enfim, e também fala lá, até onde eu li e lembro de cabeça, do processo eleitoral para os cargos de gestão das unidades escolares do município. Então, inclusive, processo esse iniciado ainda na gestão da professora Janete, que esteve à frente da secretaria e conduziu de forma, pelo menos ao meu ver, de uma maneira imprescindível, já que houveram as eleições, não houveram denúncias de fraude, não houveram denúncias de nada disso. Então, concluindo aqui essa primeira etapa de explanação, queria parabenizar até a professora Janete, o Odaí, que colaborou muito, e todos os demais elementos que procederam com esse processo eleitoral para os cargos de gestão. Agora, doutor Edilson, vem os questionamentos, por parte da resposta e daquilo que nos foi apresentado por Vossa Senhoria, em relação à proibição das atribuições do cargo público a terceiros, que é justamente, na fala do vereador Eteldo, a gente identifica isso. Uma pessoa que está concursada, que ela se ausenta e põe um terceiro, que a terceirização da matrícula, eu estou apontando, vereador Jair, porque o senhor é incisivo em defender a proibição disso como uma forma, e é claro, como é justo, que tem que ser defendido. Então eu faço aqui essa menção. A proibição das atribuições do cargo público a terceiros. Eu também trago aqui a questão da criação dessa coordenadoria de gestão de pessoas para o cruzamento de dados dos servidores que têm acúmulo de cargo ou daqueles que estão como aposentados e estavam como, seletivado e continuam na folha, vereador Jair? Obrigado pela colaboração, pela complementação. Também eu observo aqui a respeito da convocatória dos excedentes para as coordenações e supervisões. Eu queria aqui solicitar do senhor, porque isso que foi posto pelo senhor, que a promotoria proíbe, que o sindicato persegue, quando realmente o sindicato defende o que é correto, quando diz que o prefeito não faz porque não quer, eu gostaria que o senhor explanasse, não falando do papel de cada um, porque cada um está executando a sua função e ninguém controla a língua do povo. O povo fala aquilo que entende, aquilo que é lhe dito de uma maneira mais peculiar, mais simplificada, simplória. Então, eu queria que o senhor nos explicasse as consequências desses atos e desses fatos, como que o Ministério Público pode intervir nesses fatos. Quais fatos, Paulinho? Justamente na proibição das atribuições do cargo público a terceiro, a pessoa que é pega lá terceirizando uma matrícula, a pessoa que é concursada e terceirizou sua matrícula, a pessoa que fez o concurso lá para Estrela Lagoa e hoje está aqui em Barra do Corda, ou está lá no Ginipapo do Jonas em outro município, sem um devido processo legal, enfim. Eu gostaria que o senhor falasse das consequências e da ação do Ministério Público para penalizar também essas pessoas. Eu gostaria que o senhor falasse
Como que o senhor não, me perdoe, não é o senhor, mas é o Ministério Público. Como que o Ministério Público fará quando tiver com esses dados desses cruzamentos, das pessoas que estão hoje com acúmulo de cargo, das pessoas que são aposentadas e estão no quadro de servidores do município ainda, como que vai ser o processo e o que vai resultar para que essas pessoas tenham a compreensão, acima de tudo, a compreensão, a sensibilidade de entender que não é uma perseguição política, uma perseguição judicial, sindical, sei lá, mas sim é só o devido processo legal. Eu gostaria que o senhor justificasse, explanando justamente nesse mérito, essa situação. A segunda pergunta, peraí, senhor presidente, eu vou até abrir mão do meu direito à fala, só para fazer essas perguntas e ter uma resposta. Eu abro mão, concedo o doutor Edilson e me dou satisfeito hoje aqui. Eu vou fazer uma segunda pergunta. Em relação à convocação desses excedentes, a mais essa convocação, em relação ao cumprimento das 13 horas aulas, em relação ao devido processo eleitoral que conduziu no ano último anterior aí, foram 5, professor já, 5 gestores eleitos democraticamente em suas bases escolares para o cargo. Houve um trabalho do Ministério Público apurando isso, também vou perguntar ao sindicato, viu, professor Jair? Houve o acompanhamento sindical desses processos, houve algo que realmente macule, que realmente manche ou incite a corrupção em relação a essas 3 ações que eu estou pontuando. Eu vos pergunto aqui e me dou satisfeito hoje. Para mim, a minha participação hoje já valeu a pena aqui dentro, só em fazer essas 2 perguntas. Muito obrigado a todos os colegas, a todos os camaradas, a todos os ouvintes e telespectadores que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Valeu, vereador. Bem, por isso que eu achava bom a gente fazer esse bate-pronto, né? Esse bate-bola. Bem, eu vou lembrar aqui um a um para ver se não fica nenhuma das suas indagações sem resposta. O processo de eleição de gestores escolares feito no semestre passado, né? Existe uma coisa, eu não presumo em idoneidade em ninguém. Então, fizeram a regulamentação dessa eleição e não me veio nenhuma reclamação e eu não fui lá ver, certo? Porque a sociedade está aí, o processo, inclusive, parece, pelo que eu vi, não houve nem disputa eleitoral em nenhuma dessas escolas. Aliás, parece não, foi efetivamente isso. Quer dizer, houve prazo suficiente para inscrição de possíveis candidatos. Então foi candidatos únicos, então a eleição perdeu o risco, né? Risco zero nessas eleições, porque foi um processo limpo e inclusive não competitivo. Então eu não tenho esse testemunho que o senhor quer, eu lhe dou, não tem nenhuma ressalva, absolutamente nenhuma ressalva ao processo de eleição feito no semestre passado. O outro ponto é essa questão da convocação do excedente que você disse, né? A questão da convocação do excedente é uma coisa sobre a qual eu sempre tive uma posição muito clara, desde a audiência pública de 2 de junho. Diante das discussões postas ali, eu sempre disse, eu não sei se há lugar para excedente ou se tem professor sobrando. Eu não sabia, eu não sei. Até hoje não se sabe, porque o governo não fez gestão, não fez o mapeamento. Então, essa pergunta, eu também estou atrás, certo? Essa resposta, eu também estou atrás e vamos tê-la, porque nós não abrimos mão de tê-la, certo? Nós vamos precisar ter essa resposta, e a resposta deve ser no sentido de que o município conclua o mapeamento e tem que concluir, para que, olhando no mapeamento, nós vejamos quantas vagas tem para professor de geografia e quantos professores de geografia nós temos, certo? Quantas vagas nós temos para professores de 1º ao 5º ano e quantos professores de 1º ao 5º ano nós temos. E, feito esse mapeamento, nós vamos saber se tem lugar para excedente ou não. O quadro atual denuncia a existência de vaga para excedente. O quadro atual denuncia. Por quê? Eu não estou dizendo que tem. Estou dizendo que o quadro sugere que tem.
Porque tem gente contratada por tempo indefinido. Se tem gente contratada para aquela função ad infinito, é porque tem uma vaga para um excedente. Mas eu não sei se depois do mapeamento isso se confirma. E essa responsabilidade o governo tem de nos entregar essa resposta no tempo recorde, sob pena de nós entendermos, como já estou desconfiado, tá certo? Que o processo é manipular, e se houver esse dolo de manipular, isso, a improbidade administrativa não será tolerada. A outra questão foi... Sim, essa questão aí é uma questão... Você quer que eu fale tudo aqui? Ah, eu falo. Essa questão já foi discutida no meu gabinete com o prefeito, representante dos professores, e eu tenho minhas convicções a respeito disso. O que ocorre aqui? Há uma pactuação demonstrada para mim e reconhecida pelo prefeito entre a categoria profissional e o governo, no sentido de que a jornada de sala de aula seria cumprida em 13 horas. Então a questão é, isso é uma política de governo, nisso eu não interfiro, certo? A outra questão, você falou... Quanto às consequências das atribuições do cargo público a terceiro. Sim, olha, a atribuição do cargo, assim, eu não vejo, em algumas condutas eu não vejo, isso é crime, parece, algumas não, mas, na verdade, todas essas infrações, quando ela não configura crime, configura improbidade administrativa. Que improbidade administrativa é toda e qualquer conduta capaz, que gera proveito ilícito ou prejuízo à fazenda pública. Toda conduta que gera proveito ilícito e prejuízo à fazenda pública é improbidade. E basta, menos que isso. Aliás, menos não é mais, porque violar princípio é muito importante. Mas não precisa nem haver prejuízo e proveito a priori, não precisa haver. Basta que a conduta seja praticada em violação de princípios da administração. E essa conduta de terceirizar a função, ela viola o princípio da legalidade, viola o princípio da moralidade, viola o princípio da eficiência, certo? E mais alguns, tá? Então, essa conduta é improbidade administrativa. É improbidade administrativa. Então, aquele professor que foi identificado terceirizando a função, ele vai ser chamado a devolver o dinheiro. Ele vai ter que se resolver com uma pessoa lá que ele terceirizou, que nem eu não conheço. Eu acredito que o município também não conhece, ou pelo menos não conhece, né, entre aspas. A questão tem os outros, tem os servidores fantasmas. Tem servidores que não foram recadastrados. E eu não encontrei nos autos, eu não encontrei informação nem no portal, nem em lugar nenhum, nem no fórum, de jeito nenhum, nem de procedimento do município para obter o ressarcimento desse dinheiro indevidamente pago. O servidor que não trabalha aqui, que não está na escola, que não está na secretaria, não está no órgão público, que está lá em São Luís, quem sabe na assessoria do tribunal, recebendo, ele está recebendo indevidamente. E o gestor que deu causa a esse aproveitamento ilícito, ele comete improbidade administrativa e crime de responsabilidade. E o funcionário também comete crime e improbidade administrativa, além de ter que devolver o dinheiro. Isso é a consequência prevista juridicamente, vai depender do procedimento legal, que um dia tem uma solução adequada e a consequência natural, salvo naqueles casos que não restar provado, mas a consequência natural é devolver o dinheiro. Registrando, a propósito do que o senhor falou, sobre, de fato, eu trouxe aqui, para não cometer injustiça, eu trouxe aqui sim as respostas do secretário, certo? E a resposta que o senhor falou está aqui, certo? Uma delas, por exemplo, é que, por exemplo, ele comunica que foram convocados todos os coordenadores escolares, todos aqueles excedentes para o cargo de supervisores escolares, supervisores coordenadores,
eles foram chamados. Isso era para ter sido chamado. Esse mapeamento era para ter sido concluído em abril do ano passado e chamaram. Sabe o que fizeram? Chamaram aquele número que o TAC diz o seguinte, que todas as escolas, para cada escola municipal, pelo menos um supervisor. Chama aquela lista, aí 5 não comparecem. Não, mas eu já chamei. Não chamou não, o compromisso não era para chamar 5, não era para chamar 10. O compromisso era para prover os cargos. Aí quando eu apertei os 5 agora chama os que, digamos assim, os substitutos para os que não compareceram. Mas foi mais uma tentativa de burlar o compromisso. E isso é uma coisa também que pode ser interpretada como uma conduta dolosa, em que pode ensejar a aplicação da lei de improbidade. Mas bem, como eu disse, a resposta do secretário conta sim que estão compostas essas comissões e estão sendo implementadas as medidas para cumprimento. Em relação, tem um outro compromisso que eu preciso dizer para vocês, é o seguinte: o governo se comprometeu a proceder à convocação da sociedade civil para eleger seus representantes nos conselhos das áreas que eu atuo, que é assistência social, criança e adolescente, alimentação escolar, Fundeb, etc. Porque essa representação, ela não era eleita, tinha gente que tinha coordenação no município e estava representando o BARE e assim por diante. Gente escolhida assim a critério do pessoal da casa, né? E então eu tomei um compromisso de considerar tomei a declaração do reconhecimento de que esses atos de nomeação eram nulos e que então se fizesse a convocação de eleições para a composição adequada, correta desses conselhos de acompanhamento e controle social, que serão outros agentes importantes a nos apoiar no controle da gestão da educação pública. Esse processo foi iniciado. O secretário passou da Secretaria de Transparência para a Secretaria de Educação e o processo está a passos de tartaruga, mas eu cobrei a solução também agora do prefeito, do secretário e de quem porventura estiver lá na Secretaria da Transparência. Talvez seja o controlador que está ali na minha frente, eu não sei se é, tá? Ou talvez o doutor Joab, eu não sei. Mas o certo é que nós queremos esse processo. Em relação a isso, tem um dado. A convocação do pessoal da sociedade civil está precária. Pouquíssimas pessoas. A sociedade civil é um sem número de representações. Então, nós vamos repor essa questão para mobilizar amplamente a sociedade e criar um processo efetivamente participativo. Para isso, eu quero contar com o papel do controlador geral do município de presente. Doutor Edilson, sobre a diretora Cassi, gostaria de fazer aqui uma pergunta em cima do que foi já falado anteriormente. Com relação aos contratos que são sempre renovados. Eu gostaria que fosse esclarecido aqui por Vossa Excelência a consequência, quais as consequências para o gestor público no caso da continuidade desse contrato, quando ele já ultrapassa aí até 5 anos. E, ou 1 ano, 2 anos, se tem o que pode ocorrer para o gestor público pela continuidade desses contratos, né? Porque foi falado aí que já tem casos que já tem mais de 5 anos, eu acredito que tenha até mais. E também, quais os direitos dessas pessoas que são contratadas, que estão só renovando seus contratos. A outra pergunta é com relação aos professores que têm, às vezes, 4 matrículas. Como que existe espaço para que eles trabalhem com todas essas matrículas e ainda às vezes a gente vê deles que ainda querem mais. Porque a educação ela não é feita só disso, né? De professores, envolve todo um coletivo, né?
não há quadro efetivo. Então, é automático o processo de renovação dos contratos. Tá. Vamos então esclarecer isso. Então é o seguinte, em relação à educação indígena, tem um problema. Nós já fizemos essa discussão, vereador. Inclusive, esta semana eu falei com a Nádia que nós estamos nos devendo aquele encontro em São Luís, e ela se colocou à minha disposição e eu não consegui fazer minha agenda para ir a ela, para nos encontrarmos, para tentar contornar a situação daqui. Agora, em relação à educação indígena, há um problema da constatação que se tem de que as comunidades indígenas não têm suficiente quadro para concorrer a um concurso público e ganhar na concorrência contra os não índios. Então, a percepção, pelo menos a que eu tenho, é que é preciso concluir essas graduações que estão em curso na UEM e no IFMA, para então fazer um concurso público, né? Mas no caso, se por essa circunstância, a contratação temporária do Estado pode ser justificada, só por essa circunstância, por nenhuma outra. É exatamente o que eu queria esclarecer, porque com relação à educação indígena, além de não haver concurso, não ter para a educação indígena, existe a necessidade do trabalho ser realizado e também, consequentemente, do contrato dos profissionais. Até porque também o concurso para indígena é uma coisa preocupante, porque a gente tem que ver realmente, muitos querem ir na hora de ser concursado, mas logo todos compassam a pedir transferência para os seus horários mais agradáveis que eles acham, e acabam deixando a comunidade indígena novamente vazia. Então tem que ser vários critérios de estudo aí, tem que ser bem feito para que a gente possa atender. Tá, obrigado. Perfeitamente. E essas discussões nós vamos aprofundar nessa ida. Vamos marcar qualquer dia desse. Fica a seu critério também, tá? Que se vocês se organizarem, eu posso cancelar minhas agendas. Não está fácil, mas a gente dá um jeito. A senhora perguntou outra coisa. A questão dos direitos dos contratados, né? Sim, também. A questão dos contratados, é bom lembrar uma coisa. Eu tenho recebido, gente, isso é muito grave. É muito grave, o controlador geral do município está aqui. Eu tenho recebido bastante reclamação de gente que trabalha para o município e que não tem as suas contribuições sociais recolhidas. Eu tenho recebido bastante reclamação nesse sentido. E aí a pessoa vai ao INSS pensando em obter um benefício, que nem sempre é aposentadoria, às vezes há um benefício por um auxílio-doença, uma situação dessa natureza, ou um auxílio maternidade, ou coisa assim, e não tem a confirmação do benefício, porque não tem a contribuição social paga pelo município. Isso é muito grave, isso é um caso a ser visto. E falo isso porque os contratados também têm direitos sociais. Os contratados, mesmo que a contratação fosse completamente ilegal, o INSS dele tem que ser refundido. Mesmo aqueles que eu recomendaria, tira porque está ilegal, porque o seletivado para a situação temporária é legal. Quando a situação é temporária e o cara faz o seletivo e é seletivado, isso é uma contratação legal. Mas mesmo para os casos em que a contratação seja ilegal, se ele trabalhou 5 meses, ele tem 5 meses de contribuição social. Só uma justificativa. Eu cheguei a trabalhar no departamento contábil, sou contador em uma empresa pública, e empresa pública que eu falo na prefeitura da região. E na época eu lembro que o contador fazia o seguinte: todos os efetivos, os concursados e, enfim, todos os estatutários do município, ele informa na CEPIB, é individualizado, ponto a ponto. Os demais ele arrecadava no montante geral, por prestação de serviço. E aí o que fica? Como o valor era individualizado em conta, quando a pessoa vai atrás na Previdência, que vem no município, que pega certo tempo de serviço, a Previdência às vezes solicita cópia das folhas para confirmar se a pessoa teve o crédito em conta ou a folha de pagamento. Isso é muito antigo o processo. Atualmente, depois do governo Temer, está sendo feito um cruzamento de dados. Então, por exemplo,
O servidor que é contratado, enfim, vamos colocar como contratado, seletivado, sei lá, hoje ele vai ter o CPF dele informado do TCE, que vai informar a Previdência. Então, de todo modo, mesmo que o montante seja pago numa única guia, a Previdência vai saber que ele é beneficiado por um contrato na Prefeitura. Aí vem a consequência que eu lhe questionei sobre a questão da pessoa que é aposentado, não era informado para a Previdência, e hoje, por ser informado ao TCE, pode correr o risco de perder a aposentadoria, se ele permanecer no emprego. Então, são esses os casos que o município já cortou, já identificou, já cortou. E a consequência dessa pessoa era essa que eu estou colocando, mas eu gostaria que o senhor fundamentasse melhor, a nível de previdência, a nível de processo, como seria essa responsabilização dessa parte. Porque a única penalidade que eu conheço é justamente a perda da aposentadoria enquanto estiver trabalhando. Depois que sair de trabalho, se for pensão rural, não tem mais como rever. Está falando da pessoa que trabalha no serviço público, mas obtém uma aposentadoria rural. Ou uma pensão. Certo, uma pensão. É claro que ele pode estar respondendo por um crime de apropriação indevida de verba pública, obtenção fraudulenta de benefício, e isso é crime. Isso é crime. É claro que o caso tem que ser analisado, tudo tem que ser analisado caso a caso, né? Mas em tese é isso. E a questão, a vereadora Cassim lembra aí, na questão das 4 matrículas, olha, não é possível, tem que resolver isso. Tanto tem que se adequar ao limite de 2 matrículas, o limite é 2 matrículas, certo? Como tem que cumprir a carga horária, tem que trabalhar. Tá? Tem que haver a compatibilidade de função, tem que haver o limite de 2 matrículas e não pode continuar enrolando a administração, tá? Doutor Edilson, sou o professor Jair, tudo bem? Só queria contribuir com o que acabou de chegar aqui no meu celular, uma pessoa reclamando, dizendo que na escola Enoque Vieira tem um vigia que trabalha na vaga do filho dele, que fez o seletivo. O filho dele trabalha no Paraíba, de carteira assinada, como isso pode acontecer. E gostaria também de relatar a questão das quadras poliesportivas. Nós, no ano do exercício de 2017, trabalhamos isso aqui na sessão da Câmara, as quadras poliesportivas, as verbas já foram para o erário municipal e as quadras continuam como estão, e a gente gostaria de saber como o Ministério Público poderia nos ajudar. Nesse momento a gente está com o relatório pronto, inclusive para entregar uma cópia para o senhor. A gente quer entregar para as 2 comarcas, quer conduzir também para a Corregedoria do Ministério Público, para que essas instituições possam, dessa forma, fazer um controle social, né? Se nossa sociedade tivesse uma educação mais evoluída nesse sentido, porque hoje o secretário daí me enviou também esse documento, mostrando a questão da transparência nas escolas. Foi um projeto de lei que eu coloquei aqui, foi votado pela casa, vetado pelo prefeito, e essa casa aqui entendeu não derrubar o veto, né? Mas o senhor prontamente criou no TAC a transparência nas escolas. Nós começamos o trabalho em 2018 visitando as escolas, eu, o vereador Eteldo, João Pedro, que detectamos que os TACs não estavam sendo cumpridos, mas como passou o carnaval, agora está sendo cumprido. E há uma preocupação nossa, de todos nós parlamentares, porque não para por aí. O secretário daí prontamente enviou para mim os caminhões de alimentos chegando às escolas, isso é bom, isso é positivo, mas a gente não pode parar por aí, devemos continuar indo às escolas, fiscalizando. E também é importante a questão da transparência nas escolas, do quadro de servidor, porque é importante confrontar o que está no mural
com a folha de ponto dos servidores, porque pode haver ainda a possibilidade de alguns servidores, o nome não está exposto no mural da transparência, no sentido de compactuar com esse vício, né, de funcionário fantasma, de terceirizado, e cabe a nós, como o senhor falou, desse pacto, de a gente continuar visitando as escolas e fiscalizando, verificando a qualidade da merenda, o mural da transparência, e que o senhor pode contar comigo também nesse sentido. Obrigado. Muito bem. A propósito, de fato, tem da data de 19, ontem, né? A recomendação do secretário de Educação, que considera, que fala o cargo deve ser ocupado só pelo servidor. Lembra que Estatuto dos Servidores Municipais, que proíbe expressamente transferir de responsabilidade de cargo para a terceira questão da terceirização de função pública. Ele recomenda aos gestores de escola e demais servidores que não permitam a terceirização de cargos. Esses são atos de ontem, né? E é o que eu venho considerando. O que ocorre? Depois da notificação para cumprimento, houve um assanhamento no sentido de cumprimento. E é claro, todas essas coisas serão levadas em consideração, né? Mas, como você falou, não se pode descansar, porque as coisas são assim. Infelizmente, aqui tem funcionado desse jeito. Quando percebem que a gente cochila, aí pula a janela, né? E vai fazer maquinação, né? É assim? Então não dá para cochilar, certo? Doutor Edilson, sou o vereador Raimundo Rodoviário, do PP, e gostaria aqui só de tirar uma dúvida e um esclarecimento ao povo, ao público. Eu, como sou vereador, nasci no mato, eu gosto de ver a língua do homem do campo, da roça. Tem muitas vezes, o senhor já falou aí uma coisa sobre o contrato, mas tem muitos que não entenderam a sua língua. Eu gostaria de saber se abre contrato ou se é seletivado ou concursado. Porque muita gente, você vê que os corredores da prefeitura aí, fica lotado de pessoas atrás de contrato. Pessoas às vezes que não fez o seletivo, que não é concursado, mas que é aquele pensamento que ainda existe contrato. E às vezes a gente só quer não, só é seletivado ou contratado. Então que o senhor pudesse explicar mais sobre o contrato, se vai ter ou não, se é proibido, para que esse povo pudesse entender, esses que não entendeu na sua fala, que é proibido o contrato. Vereador, eu disse que não faria mais certa coisa que eu já fiz, e aqui em qualquer lugar, eu sempre disse aos prefeitos por onde trabalhei, que se quisessem pôr culpa no Ministério Público para fazer o bem, para acertar as coisas, ponha, não tem problema. Se quiser dizer que o Ministério Público recomendou, diga, não tem problema. Mas o problema não é esse. Mas eu vou te responder, tá? A questão é que não foi por aí. Quando se pactou com o Ministério, a impressão que eu tive, que era aquele expediente, né, de empurrar com a barriga e ganhar um tempo, né? Quer dizer, claro que eu não sou tolo, né? Então quando eu vi que era como diz o caboclo, me engolobar, eu digo, não, então vamos assinar aqui um TAC, tá? E aí, parece que não estava no interesse de cumprir, não cumpria, mas está feito, eu tenho um instrumento de execução. Mas então, o que eu estava querendo dizer? É que isso que você está falando, que você está propondo que eu esclareça aqui, também propus a fazer. Eu disse ao prefeito de Farinha que não tinha problema, que eu estava sempre pronto a colaborar, a dizer para a sociedade, para quem quisesse ouvir, que era exigência da lei, e etc, e tal, tá? Mas não foi isso. A verdade é que eu percebi, é que depois se esconde e quer deixar tudo no lugar. Mas agora, respondendo especificamente o que você me perguntou, é o seguinte: na verdade, só existe, fora os cargos eletivos e aquelas funções episódicas que decorrem, por exemplo, tipo Justiça Eleitoral convocou para eleição, aquilo não é função remunerada, né? Das funções remuneradas são só as eletivas, as comissionadas,
as efetivas e as contratadas temporariamente, né? As eletivas são como os mandatos de vocês, que duram 4 anos e depois, se não se reeleger, não continua, né? As comissionadas é para cargos de confiança, aquelas funções estratégicas do governo, por exemplo, o cargo de secretário de educação é comissionado, o prefeito exonera quando quiser. Fora esses aí, nós temos os cargos efetivos, que são aqueles cargos da estrutura permanente do serviço público. Por exemplo, professor. Professor não é um cargo que a gente cria hoje, amanhã não vai deixar de ser necessário o professor. O professor vai ser necessário hoje, amanhã e sempre. Então, o professor é um cargo de investidura permanente, né? Então, o cargo de investidura permanente, chamado cargo efetivo, são todos esses cargos administrativos que, pela sua própria natureza, são exigidos em caráter permanente na administração pública. São esses aí: o professor, o operacional de serviço diverso, o auxiliar administrativo, o analista e assim vai. Aí você pergunta, onde é que entra o temporário? Onde é que entra o contrato, né? Que é que o pessoal quer saber, né? Onde entra o contrato? O contrato para funções da administração, funções típicas da administração, é só para aquele caso que eu falei. A mulher engravidou, pariu e precisa tirar a licença maternidade. Ela terminou a licença, ela retorna. Quem vai para o lugar dela vai sabendo que quando ela voltar não tem mais vaga, então ele volta para a vida privada. O caso do professor, ou digamos, professor ou qualquer outro cargo, tirou uma licença de 1 ano para tratar de interesse particular. Tirou 1 ano, contrata temporariamente por 1 ano para o lugar dele. Ele sabe que quando aquele professor voltar, ele volta para a vida privada dele, porque aquela contratação é temporária. No caso são essas situações. Toda situação pode ser o caso que você tem aqui. De repente, a União, por exemplo, precisa, no laboratório científico, na comissão dos órgãos de ciência e tecnologia, resolve trazer uma missão, um cientista importante para passar um tempo aqui em residência, dando como uma contribuição científica pelo prazo de 2 anos para um determinado laboratório nosso aqui e tal. Então esse profissional vem passar 2 anos aqui contribuindo e depois ele volta. Isso é investidura temporária, não é permanente. Fora isso, tudo é concurso e investidura permanente. Doutor Edilson, eu recebi 2 mensagens aqui. Uma mulher falou assim: o caso do funcionário do Enove Vieira, a direção da escola é conhecedora, ela que traz da folha para o rapaz assinar em casa, na casa dele. E a outra, a treinadora do Manduca é um senhor por nome de Aguinaldo. Ele tem 2 nomeações e é coordenador, trabalha só pela manhã. Tá, olha, eu vou usar aqui de uma coisa que me lembra algo ruim, mas é preciso. A gente tem que instituir o regime da deduração mesmo, certo? A gente tem que abrir, a gente tem que botar isso nas mídias e desafiar a população a contar isso, a nos relatar todos os casos. Eu queria, vereador, pedir que você me mandasse essa nota pelo WhatsApp, e assim queria pedir a todos que receberem esse tipo de informação, que me mandassem, que eu vou mandar fazer constatação pontual. Cada caso, eu vou mandar fazer constatação, certo? Doutor Edilson, mais uma questão. O caráter interinstitucional, às vezes essa casa, ela acaba ficando um pouco engessada, porque a gente aprova leis aqui, né? Nós temos o caso do doutor Adriano, que a casa aprovou um projeto interessante, o vereador João Pedro, e o rito institucional aqui, passaram-se os 15 dias estabelecidos para o prefeito vetar, homologar, e não foi cumprido. Nós temos projeto aqui que essa casa aprovou tem 1 ano, e até o dado momento, a lei aprovada não pode ser colocada em prática em virtude desse engessamento. O que a mesa diretora, o Ministério Público, poderia nos ajudar nesse caso? Ninguém pode ser punido
na forma da lei, se não tem lei que diga que aquilo é crime, por exemplo. Né? Diz o artigo do Código Penal, diz assim: não há crime sem lei anterior que o tipifique e sem prévia combinação legal. Eu preciso dizer, essa conduta é proibida, e dizer que pena se aplica àquele que infringir. Mas esse princípio da legalidade, ele está em todas as relações sociais, diferente do direito privado para o direito público. Mas é essencial o seguinte, eu quero dizer assim, eu acho que de uma forma que todo mundo vai entender: eu não posso estar obrigado a cumprir uma lei que eu não conheço, né? Eu não posso estar obrigado a responder por uma exigência que eu não sei se existe, né? Então, para uma lei ser cobrada, para que uma lei valha para todo mundo, e só vale se for para todo mundo, é preciso ser publicado, não tem como. Então, eu quero louvar essa iniciativa de quem encaminhou esse projeto executivo, encaminhou esse projeto de lei, criando o diário eletrônico, eletrônico, né? Criando o diário eletrônico, para que então todas as leis sejam publicadas e todo mundo tenha acesso e todo mundo passe a ter conhecimento. E então aí a gente pode dizer que nós temos leis efetivamente vigentes e eficazes. Mas bem, o procedimento me parece que é assim: votada na Câmara, a lei é encaminhada para o Executivo para a sanção no prazo constitucional, né? Se o prefeito, no caso, ele sanciona de forma expressa ou de forma tácita. Se ele praticar um ato e disser que sanciona e promulga, ela está sancionada e promulgada. Então essa sanção é formal. Se ele não diz nada, ele sanciona de forma tácita. Se ele deixou o prazo correr, ele não sancionou de forma expressa, mas ele sancionou de forma tácita. Mas se ela ficar lá na gaveta, ela não vai entrar em vigor, porque ninguém pode estar obrigado a cumprir a lei que não foi dada ao conhecimento de todo mundo. Então, nesses casos em que o Executivo deixou de promulgar, ou seja, deixou de praticar o ato formal de promulgação, eu penso que caberia à mesa da Câmara fazer este ato para poder colocar em vigência aquele estatuto legal. Eu penso que é dessa forma. Respondi? Acho que não há mais perguntas aqui. Se o senhor quiser fazer sua... Só agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de a gente conversar. Alô, doutor. Esta casa agradece.